do luto à luta. Foi uma ação educativa interinstitucional, porque vocês veem aqui na contracapa, foram vários órgãos envolvidos, a Fundacentro coordenou, a Fundacentro Pernambuco, trabalho, teve vários órgãos envolvidos, inclusive o Sereste estadual. Tá certo? Foi voltado ao trabalho seguro e saudável em poços e cisternas no Cariri paraibano. A região aqui do Cariri, está aí a capa, né, desse guia, e foi um trabalho assim muito interessante, que surgiu, na verdade, a partir de uma demanda do Instituto de Polícia Científica da Secretaria de Segurança aqui da Paraíba. Eu vou contar um pouquinho, onde morreram 4 trabalhadores, num só acidente, né? Isso foi em janeiro de 2017. E o Instituto de Polícia Científica chamou a Fundação Centro e disse, não, a gente precisaria fazer um protocolo com medidas de segurança e levar para o município. Eu digo, Robson, vamos fazer uma coisa simples, a gente tem que fazer um material simples, didático, uma cartilha. Esqueça o nome protocolo. A gente tem que dialogar com a comunidade, né? Usar uma linguagem, exatamente, que Paulo Freire já falava isso, uma linguagem que fosse direto para a comunidade. Esqueça protocolo científico, esqueça isso. A gente vai dialogar com trabalhadores rurais que não têm carteira de trabalho, vivem na informalidade, onde o poder público não chega, muitas vezes, não chega lá. Então, não vamos falar em protocolo, vamos fazer uma coisa simples. Aí, outra coisa, vamos chamar outras entidades. Aí foi quando a ideia do Sereste, chamar o Sereste, né? Mas, enfim, aí a gente chamou outras entidades parceiras, que a gente, não, vamos ampliar, inclusive especialistas na área, em espaços confinados, tá certo? Então, assim foi feito. E nós tivemos 4 trabalhadores mortos, o Lucas e o Rodrigo, irmãos, o Evandro e Itamar, agricultores, trabalhadores lá do município, que morreram nesse acidente de trabalho. Eles faziam a limpeza desse poço, não é poço artesiano, na verdade é um poço, na verdade é uma cacimba, né? O nome, eles esqueçam, artesiano, é o poço, cacimba ou cacimbão, embora o pessoal chama lá como poço na região, o nome, né? Sítio Riacho Fundo, nessa cidadezinha, Barra de São Miguel, aqui no Cariri paraibano, 12 de janeiro. A dinâmica do acidente, desceu o primeiro trabalhador, se eu não me engano, foi o Lucas, desceu e desfaleceu na hora. O irmão dele foi ajudar, viu poço de 6 metros de profundidade, não é um poço relativamente raso, 6 metros de profundidade. Desceu o irmão aperreou-se, como a gente diz aqui, ficou traumatizado, desceu para ajudar o Lucas, desfaleceu, lá ficou o Evandro, amigo, trabalham agricultores ali numa comunidade só, viu os 2 corpos lá embaixo, desceu para ajudar, desfaleceu também. E o Itamar, vendo os 3 lá embaixo, desesperado, foi tentar ajudar e ficou. É chamada morte em série. Isso é muito comum em espaços confinados, né? Terrível. E, então, a gente faz uma homenagem aos 4 trabalhadores aqui nesse guia, porque foram vítimas realmente de um trabalho, né? E que uma atividade que é muito comum no semiárido nordestino, por conta exatamente da seca. Vão buscar água, né? Poços, cisternas, cacimbas, né? Buscar. E quantos milhares de poços, cacimbas, cisternas não são feitas? Ou seja, os trabalhadores estão correndo o mesmo risco de atividade, porque há um desconhecimento geral do que é a atividade, né? Luiz Gonzaga, né? Numa das músicas, Vaqueiro Velho, ele foi vaqueiro velho sentado na varanda da morada, estrupiado. Estrupiado é uma palavra muito aqui do Nordeste. Estrupiado, arrebentado pelo trabalho, ou pela idade, ou pelo trabalho, né? Já não tange mais boiada. Fica chorando quando passa outra boiando. Aqui a dupla e contraditória, a gente não vai entrar nessa questão, dupla e contraditória natureza do trabalho, ele pode ser um elemento que transforma, de realização humana, que transforma o mundo e garante a sobrevivência, mas pode ser um instrumento de exploração, de sofrimento, doença e morte. Então, esse guia aqui, ele dá essas informações básicas para a gente chegar aos trabalhadores lá, dizendo que o trabalho dentro de poços cisternas, né? Poços, cacimbas, né? Cacimbões, cisternas, pode fazer mal à saúde e causar até a morte. Por isso, esses locais são chamados de espaços confinados. O grande desafio nosso, né, Celeida, foi traduzir o que a norma do Ministério do Trabalho é a NR33, né, que fala sobre o trabalho, segurança e saúde em espaços confinados, e uma norma da ABNT. Traduzir, esquecer as questões técnicas, mas tentar traduzir da melhor forma possível, entendeu, Fadel? Essa é a realidade. Então,
O que é um espaço confinado? É aquela toda a área, ou ambiente não projetado para ocupação humana contínua, que tem as seguintes características: possui entrada e saída limitadas, apresenta dificuldade para a pessoa respirar e pode conter gases tóxicos, asfixiantes ou explosivos. Né? A gente coloca, é um resumo, esses slides aqui do guia que vocês já têm aí. E o principal risco atmosférico é a falta de oxigênio. Foi o que provocou a morte dos 4 trabalhadores. O Robson, ele foi fazer a medição lá, acusou no fundo do poço 3,5% de oxigênio, o teor de oxigênio no fundo do poço. Fatal. Abaixo, a gente está preso de oxigênio em torno de 20%, 21%. Normal, na atmosfera. Abaixo de 12,5% já é considerado uma atmosfera imediatamente perigosa à vida e à saúde. 3,5%, impossível. Não vi, tá aí, o primeiro que desceu desfaleceu imediatamente, respirou, o nível não existia oxigênio. 3,5%, né? Eu fiquei impressionado porque o poço não é profundo, um poço de 6 metros, né? Mas, enfim, esse é o principal risco atmosférico. Outros inimigos dos trabalhadores, a gente usa esse termo, inimigos dos trabalhadores, está aqui no livrinho. Gás sulfídrico, que é o sulfeto de hidrogênio, gás carbônico, dióxido de carbono, monóxido de carbono, metano e compostos orgânicos voláteis. O gás sulfídrico é aquele que tem cheiro de ovo podre. Ele é muito comum quando há decomposição orgânica. Inclusive, no fundo do poço, esse poço aqui, acho que eu não tinha falado isso, foi onde os trabalhadores morreram, que ilustra aqui a capa, onde os 4 trabalhadores morreram. Foi o poço, o cacimbão, essa externa, onde eles morreram, tá certo? Onde faleceram, é real isso aqui, né? A situação real. Então, a gente tinha a presença aqui de vários animais mortos, cobras e tudo. O poço estava desativado, Fadel, há muito tempo. Aí foram fazer a limpeza do poço. Quer dizer, então, possa ser que o gás sulfídrico, o dióxido de carbono, certamente foi isso, provocou o deslocamento do oxigênio e 3,5% lá no fundo é fatal. Enfim, então, esses são os inimigos dos trabalhadores nesses espaços confinados. Né? Aí a gente coloca no guia, qualquer trabalho no interior do poço, cisterna, da cacimba, poço, cisterna, deverá existir uma pessoa do lado de fora, junto à entrada. Ele é o vigia do serviço. E jamais poderá entrar no local para resgatar alguém lá dentro. Não se pode resgatar alguém se não se tem o equipamento necessário. Isso é uma norma básica, porque senão ocorre a morte em série, como ocorreu. E, ironicamente, Celeida, das 4 mortes, pelo menos até onde eu sei, não entraram na estatística oficial dos acidentes e doenças, porque são trabalhadores rurais que não têm vínculo empregatício. A gente vê como é falha essa estatística. Talvez no SINAM, mas no sistema da Previdência não entra, porque não considera trabalhador rural. Então divulga como é falha essa questão da estatística de acidentes, como a subnotificação, inclusive acidentes graves, mortes, né? Enfim, ele é o vigia do serviço, jamais poderá entrar no local para resgatar alguém lá dentro. Poderá fazer isso só do lado de fora, desde que seja treinado e utilize equipamentos de movimentação de pessoas. Apenas nessa condição. Ninguém pode descer para ajudar alguém, mas a tendência é, evidentemente, você vai ajudar. O irmão lá do Leandro estava lá dentro morrendo, ele foi descer como irmão, não, eu vou ajudar meu irmão. Ele se tornou vítima, né? Funções do vigia: manter contato permanente com quem está dentro do poço cisterna, ordenar a saída imediata em caso de emergência e acionar o corpo de bombeiros e o SAMU, se necessário, que os corpos foram resgatados pelo SAMU e pelo corpo de bombeiros da ocasião. Aí aqui a gente mostra a importância da sinalização, o local ser sinalizado, porque existe risco de morte ali, né? Aí vem essa questão do medidor de gases, a gente vai comentar rapidinho depois, equipamento de resgate. Dentro, o que é proibido lá dentro? Fumar, usar telefone celular, acender fósforo, isqueiro. Se tiver gás metano lá, a pessoa utilizar o celular ou acender um fósforo, isqueiro, aí tem explosão. Metano é um gás explosivo. Vejam só os desafios que se tem, né, lá dentro. E outras situações traiçoeiras, a gente coloca nesses espaços confinados. Desmoronamento, o foco foi a atmosfera, o risco atmosférico. Mas existe desmoronamento, soterramento, choques elétricos, afogamentos, queda do trabalhador de altura, queda de objetos sobre o trabalhador, picada de cobras, escorpiões ou outros animais peçonhentos, desconforto térmico, calor. As recomendações deste guia, a gente coloca, não esgotam o cumprimento da legislação sobre o assunto, dando o Ministério do Trabalho, a NR 33 e essa norma NBR 16577 da ABNT, que trata, aprofunda essa questão das medidas de segurança em espaços confinados. E a Fundacentro tem um guia também comentado sobre o assunto, né,
que é bem interessante. E a gente fez, foi um desafiador isso, bem, vamos fazer tipo um checklist, é chamado permissão de entrada e trabalho, adaptada para a realidade rural, com alguns pontos. Antes de entrar num poço, o que é que deve ser feito, verificado do trabalhador? Todos os envolvidos no serviço estão bem de saúde, a iluminação adequada dentro do poço ou cisterna, qual o meio de comunicação entre o vigia e quem está no poço ou cisterna, existe alguém perto para chamar o SAMU, o Corpo Bombeiro, em caso de emergência, existe alguma situação de perigo ao redor do poço ou cisterna, a área foi sinalizada ou isolada, os equipamentos e a fiação elétrica estão em boas condições de uso, será utilizado algum produto químico no serviço, foi feita a medição de oxigênio e de gases no interior do poço cisterna, em caso positivo, informar os valores obtidos para cada gás. Há ventilação mecânica no interior do poço cisterna, existe máscara respiratória para os trabalhadores deverão ler e preencher esse questionário, que deverá ficar em local visível perto da entrada. A única resposta não assinalada indica que o acesso ao poço cisterna está vedado. Isso foi um desafio para a gente adaptar do que se faz em grandes indústrias para a realidade rural. E aqui, Celeida estava lá, né? Evidentemente, toda a equipe do Sereste, foi em maio de 2018, o evento de lançamento lá na cidadezinha. A gente fez uma devolutiva, não é isso, Celeida? Para a comunidade, e foi tocante. Eu me arrepio ainda, né? Quando sinto. Foi um negócio assim, uma solenidade emocionante na cidadezinha lá, né? Quando a gente fez o lançamento. Aqui está a equipe, né? Que produziu. Essa foi a equipe que montou, e aqui atrás estão os familiares. Aí, o seguinte, a gente fez o lançamento, mas a gente pensei, não, a gente precisa voltar lá para fazer uma capacitação. Para quem a gente faria essa capacitação, Fadel? A gente pensou, não, vamos fazer com os agentes comunitários de saúde, os ACS, e com os professoras da região. Por quê? São profissionais que têm um vínculo forte com a comunidade e conhecem a realidade local e têm um papel importante como multiplicadores do tema saúde do trabalhador, saúde do trabalho. Eles são formadores de opinião. Então, a gente escolheu esse grupo, aí voltamos agora em setembro, mês passado, está quentinho, lá fazer essa capacitação. E foi muito interessante, o momento que a gente fica admirando o saber dessas pessoas, né? As colocações assim, e foi muito que a gente pôde aprofundar um pouquinho mais, né? E a gente pretende voltar lá, porque houve problema, a questão de liberação lá por parte da Secretaria de Educação, Municipal de Educação, Secretaria de Saúde, nem todos foram liberados, foram 40. A gente pretende voltar, já tem até solicitações aqui, Raimunda estava colocando aqui no Sertão, em Souza, em Patos, para agricultores, né? Pessoas que fazem, ela tinha comentado isso, para a gente fazer o mesmo tipo de atividade, né? E, pronto, aqui está, aqui é o pessoal do Sereste de Campina Grande, que foi lá prestigiar, colaborar, né? Pronto, aqui um outro momento, foi no mesmo local lá, que houve o lançamento do guia. Pronto, aqui a equipe de elaboração, tá certo? Que eu tinha falado, Alex, Augusto, Cristina, Daniel, eu, fiquei na coordenação do grupo, o Ronilton, a Raimunda e o Robson. E a programação visual do guia foi do Abraão, que é da Máxima SMS, que trabalha com isso, com essa especificação, e a gente teve um parceiro importante na impressão, foram 3.000 exemplares, do Ministério Público do Trabalho, ele bancou a impressão de 3.000 exemplares desse livreto. Então, basicamente, é isso que a gente teria para falar para vocês aqui. Eu deixar só um poema aqui no final, para a gente, nessa situação tão turbulenta que a gente vive, eu não queria sair aqui sem deixar essa mensagem para vocês. A Corrida da Vida, Braulio Bessa, poeta e ativista cultural. Na corrida dessa vida, é preciso entender que você vai rastejar, que vai cair, vai sofrer, e a vida vai lhe ensinar que se aprende a caminhar e só depois a correr. A vida é uma corrida que não se corre sozinho, que vencer não é chegar, é aproveitar o caminho, sentindo o cheiro das flores e aprendendo com as dores causadas por cada espinho. Aprenda com cada dor, com cada decepção, com cada vez que alguém lhe partiu o coração. O futuro é obscuro e às vezes é no escuro que se enxerga a direção. Aprenda quando chorar e quando sentir saudade. Aprenda até quando alguém lhe faltar com a verdade. Aprender é um grande dom. Aprenda que até o bom
vai aprender com a maldade. Aprender a desviar das pedras da ingratidão, dos buracos da inveja, das curvas da solidão, expandindo o pensamento, fazendo do sofrimento a sua maior lição. Sem parar de aprender. Aproveite cada flor, cada cheiro no cangote, cada gesto de amor, cada música dançada e também cada risada, silenciando o rancor. Experimente o mundo, prove de todo sabor, sinta o mar, o céu, a terra, sinta o frio e o calor. Sinta sua caminhada e dê sempre uma parada, pelo caminho que for. Pare, não tenha pressa, não carece acelerar, a vida já é tão curta, é preciso aproveitar essa estranha corrida que a chegada é a partida e ninguém pode evitar. Por isso é que o caminho tem que ser aproveitado, deixando pela estrada algo bom para ser lembrado, vivendo uma vida plena, fazendo valer a pena cada passo que foi dado. Aí sim, lá na chegada, onde o fim é evidente, é que a gente percebe que foi tudo de repente e aprende na despedida que o sentido dessa vida é sempre seguir em frente. É sempre seguir em frente.